Boa noite para você que está nos assistindo agora. Nós estamos aqui falando com você, aqui gravando esse vídeo no nome de Jesus, né? Para que você possa realmente ser abençoado naquilo que o Senhor tem para te abençoar, naquilo que o Senhor quer fazer e realizar na tua vida. E nós queremos louvar ao Senhor e engrandecer o nome do Senhor. Então você que está assistindo esse vídeo agora, depois de postado no YouTube, aí no Face, no Twitter, eu sou o pastor Naldo, pastor da Igreja Apostólica Projeto Cruz, e nós queremos louvar a Deus por esse mês de setembro, queremos agradecer a Deus por esse mês de setembro, queremos louvar ao Senhor pela nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, queremos agradecer a Deus pelos nossos amigos, queremos agradecer ao Senhor por cada dia, por cada dificuldade, cada luta, cada vitória. Porque nós sabemos que Deus, Ele tem muito mais para nós. E Ele deseja muito mais. Muito mais no sentido de ver você cada dia melhorar. Não melhorar como crente, mas melhorar como servo, como amigo, como filho de Deus. Nós sabemos que existem muitos crentes. Nós sabemos que existem muitas pessoas que se intitulam crente. Porém, poucos são aqueles que servem ao Senhor. Poucos são aqueles que têm uma aliança com Deus. Uma aliança que vai além do momento que ela vive, uma aliança que vai do momento que ela está passando naquele instante, uma aliança que supera todas as circunstâncias. E é exatamente disso que nós queremos falar. Nós vivemos num mundo onde o principal discurso que nós ouvimos é o discurso triunfalista. É o discurso que só fala em vitória, é um discurso que só fala que tudo vai dar certo, é um discurso que fala que você não vai perder, é um discurso que fala que você vai vencer tudo, todos e em todo o tempo. É o discurso triunfalista. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aí me assistindo agora. Eu quero dizer uma coisa para você que está assistindo esse vídeo agora. Nós estamos gravando esse vídeo hoje, dia 10 de setembro. Agora são exatamente 9 horas e 29 minutos. Nós estamos aqui gravando para deixar aí para os nossos amigos, os nossos amados. Jamais deixamos de acreditar que Deus, Ele quer o melhor, Ele deseja o melhor, Ele quer te dar o melhor. Porém, em meio a essa caminhada, porém, em meio a esse trajeto, você pode sofrer derrotas, você pode sofrer perdas, você pode sofrer situações que você talvez não tenha planejado. De repente você orou e não aconteceu aquilo que você queria. De repente você jejuou e não aconteceu aquilo que você queria. Agora, o grande segredo é você ser um vencedor até mesmo na hora que você perde. Isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. É você saber perder, é você saber ganhar, até mesmo na hora que você perde. Isso é ser mais que vencedor. Hipótese nenhuma nós estamos falando que você precisa viver só sofrimento, lutas ou dificuldades. Nós simplesmente estamos dizendo que você pode sim passar por lutas e dificuldades que você não esperava. Seja na tua vida financeira, seja na tua vida sentimental e espiritual. Você pode sofrer derrotas. Agora preste atenção no que eu estou falando para você. Uma derrota não faz de você um fracassado. Uma derrota não faz de você um fracassado. Então nós precisamos analisar a cada dia da nossa vida e saber que as dificuldades existem, e saber que nem tudo é um mar de rosas,
e saber que nem tudo vai sair exatamente como você quer. E saber que Deus, Ele tem os seus projetos e os seus planos. E saber que um dia você pode perder. E saber que um dia você pode ser derrotado. E nem por isso você vai desanimar e desistir e parar de crer em Deus. Parar de ter fé, desistir da fé, desistir de buscar, desistir de acreditar. O mês de setembro vai ser um mês como todos os outros. Lutas, dificuldades, vitórias, servir a Deus, adorar a Deus, crer em Deus, independente de qualquer outra coisa. O mês de setembro vai ser um mês onde você vai ter que orar, jejuar, buscar ao Senhor, melhorar, procurar ser melhor a cada dia. Procure manter as tuas amizades, procure manter os teus amigos, proteger as tuas amizades, especialmente a tua família, o teu trabalho, especialmente, a tua liberdade espiritual que Deus te deu, como está lá em Gálatas capítulo 5, Nós somos chamados para serem livres. E tendo certeza de uma coisa, a derrota pode vir. Existem coisas que já está determinado, nós vamos passar. São coisas que não são boas. São coisas que muitas vezes não são boas, mas nós vamos passar por tal situação, precisamos apenas passar por tal situação com Deus. E deixar que Deus, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador, Ele esteja ao nosso lado em qualquer momento da nossa vida. Eu sei que é difícil muitas vezes ouvir, muitas vezes é difícil você ouvir esse tipo de palavra, porque infelizmente as pessoas estão sendo ensinadas a ouvirem somente discursos, pregações, sermões triunfalistas, onde tudo vai ser perfeito, onde tudo vai sair igual, onde tudo vai ficar bom, onde tudo vai ficar normal, onde tudo... Uma coisa eu posso te garantir, você é mais do que vencedor quando você aprende a perder e dar a volta por cima e crer e saber que Deus pode fazer a diferença. Eu tenho aqui a palavra de Deus na minha mão, a Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. E eu quero ler com você aqui um texto, um versículo rápido. Você que gosta da palavra de Deus, você que lê a palavra de Deus, você que não vive à mercê daquilo que os outros falam, mas você confere tudo na palavra. E pela palavra é que você crê, e pela palavra é que você vive. E pela palavra é que você busca. Eu quero ler com você o livro de Josué, o grande guerreiro Josué, sucessor de Moisés, homem de Deus, homem de guerra, homem de oração, homem de santidade, homem que viveu as revelações do Senhor, homem que atravessou o Jordão, homem que guiou o povo em direção à terra prometida. O homem que, com o seu povo, com a sua fé em Deus, debaixo da direção de Deus, ele derrubou as muralhas de Jericó. Portanto, Josué era um homem realmente fora do normal, era um homem diferenciado. E lá no capítulo 7 de Josué, lá no capítulo 7, o Senhor, ele, algum tempo atrás, ele tem falado comigo a respeito dessa palavra, o livro de Josué. Capítulo 7, nós vamos ver aqui uma coisa interessante. Eu vou ler alguns versículos. E você tenha paciência só para entender e compreender um pouco a palavra do Senhor, que nós queremos falar a respeito da palavra. O livro de Josué, capítulo 7, lá no versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas,
porquanto Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Agora vamos ler ali no versículo 3, que diz assim: E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, sobre uns, ou 2, ou 3 mil homens, e fira Ai. Não fadigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram de diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até a pedreira, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra, sobre o rosto, perante a arca do Senhor, até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse o Senhor a Josué, disse ao Senhor Deus: Por que fizeste este povo passar o Jordão? Para nos entregarem nas mãos dos amorreus? Para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentarmos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercaram e desarraigaram o nosso nome da terra. Então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado, assim sobre o rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Amém? Então eu quero falar para você sobre sofrer uma derrota, mas não se tornar um fracassado. Nós vemos na palavra de Deus, aonde Josué, o grande Josué, o sucessor de Moisés, aquele que Deus chamou, aquele que Deus levantou para ser o sucessor de Moisés, aquele que Deus levantou para ser a diferença, para ser realmente aquele que iria guiar o povo. É interessante o que acontece aqui. É interessante, algumas coisas nós podemos colher dessa palavra. Algumas coisas nós podemos colher do que aconteceu aqui em Josué capítulo 7, a derrota em Ai. Ai era uma cidade pequena. Ai era uma cidade, diante da cidade de Jericó, era uma cidade muito pequena. Mesmo assim, eles foram derrotados na cidade de Ai. Eles sofreram ali aquela derrota. E foi uma derrota onde o Senhor estava ensinando muitas coisas a Josué. Estava ensinando para Josué que nem sempre as coisas iriam sair do jeito que ele imaginava. Pois Josué ele tinha acabado de derrubar as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó era algo assim colossal, incrível, impenetrável. Mas ele conseguiu derrubar aquelas muralhas. Em seguida, ele é vencido pela cidade de Ai. E quais são os pontos que nós podemos destacar nessa palavra? Primeiro, Josué lhe diz o seguinte: não precisamos levar todos os homens para essa batalha. Não vamos fadigar todos os homens. Vamos enviar uns 2.000 ou 3.000. Fadigar? Fadigar os homens? Então foi os homens que trouxeram a vitória? Então foi os homens que venceram a muralha de Jericó?
Então a vitória veio na capacidade humana, no vigor humano? Os homens estavam fadigados? Então aqui Josué, ele já começa a imaginar ou acreditar que quem trouxe aquela vitória em Jericó foi os seus homens. E não foi. Foi Deus que deu a vitória para ele em Jericó. Então ele não tinha que poupar. Ele não tinha que se poupar ou poupar os seus homens, porque foi Deus quem trouxe a vitória em Jericó. Foi Deus que deu para ele aquela grande vitória. Então é interessante porque Josué ele começa a deixar de raciocinar como um guerreiro. Ele começa a raciocinar como alguém que adquiriu uma certa autoconfiança e ele começou a se deixar levar por conversas de capitães, de generais, de oficiais. E aqui ele já demonstra que ele não entendeu o que aconteceu ali em Jericó completamente. E ele deixa de levar todo o seu exército, sabe por quê? Porque ele menosprezou a cidade de Ai. E por que muitos? Porque muitas vezes nós somos vencidos. Porque muitas vezes nós somos derrotados. Porque nós deixamos de ouvir a voz de Deus e nós menosprezamos as situações. Por mais pequenas que elas sejam, não devemos menosprezar. Não devemos menosprezar o pequeno sentimento. Ah, porque eu sirvo a Deus e Deus vai me dar vitória e eu não vou me preocupar com isso. Você não tem que se preocupar com nada nem se desesperar. Você tem que estar atento a todas as coisas, porque senão uma pequena coisa pode roubar a tua bênção e o teu milagre. Josué, ele não imaginava que Ai poderia vencer o seu exército. E ele foi surpreendido pelaquela cidade. Ah, mas o pecado de Acã, não. Josué, ele errou aqui em vários pontos. Não vamos descarregar a culpa só em Acã, de forma nenhuma. Josué, ele começa a falar, eu não vou mandar todo o meu exército, vou mandar 2 ou 3 mil, porque tá bom, porque os homens estão fadigados. Não, os homens não estão fadigados. Foi Deus que derrubou as muralhas de Jericó. Foi Deus que trouxe a vitória. Foi Deus que venceu o inimigo. É interessante que Josué, ele começa a falar algumas coisas aqui que nos ensina muitas outras coisas. Nós vemos que ele chora porque ele nunca tinha sofrido uma derrota até ali. E ele não imaginava que a derrota dele vinha de uma cidade chamada Ai. Ele não imaginava que a sua derrota viria de algo tão insignificante. E ele começa a chorar, e ele se prostra no chão, e ele rasga as suas vestes, e ele começa a falar algumas coisas aqui que me soa, pelo menos para mim, de forma estranha. Ele fala, ah, Senhor, antes nós não tivéssemos atravessado o Jordão. Veja só, ele vence a cidade de Jericó, uma das fortalezas da época. Depois ele é vencido pela cidade de Aia, e ele já começa a falar esse tipo de coisa. Antes eu não tivesse feito aquilo, antes eu não tivesse feito aquilo, antes eu não tivesse orado nem jejuado, antes eu não tivesse consagrado a minha vida ao Senhor, antes eu tivesse ficado lá na minha casa, antes eu tivesse feito aquilo outro. E ele já começa a falar algumas coisas aqui que é inaceitável. E ele fala assim para Deus, Deus, o que será
E agora o que será? Veja o desespero. Josué, ele caiu num desespero assustador. Ele ficou completamente atribulado porque ele sofreu uma derrota em Aia. Você sabe quantos homens Josué perdeu nessa batalha? Ele perdeu 30 homens. 30 homens. Ele estava chorando por causa de 30 homens. Ele estava prostrado diante de Deus por causa de 30 homens. Ele estava falando uma série de coisas no desespero, naquele momento de dificuldade, por causa de 30 homens. Óbvio, eram homens importantes, fazia parte do exército de Jericó, do exército de Josué, melhor dizendo. Mas ele entra em total desespero por causa de 30 homens. E ele começa a rasgar as suas vestes. E ele começa a fazer diante de Deus uma espécie de show. Uma espécie de murmurar. Começa a murmurar e reclamar e procurar colocar a culpa em Deus. E procurar, justificar aquela derrota que partiu da falha dos seus homens e da sua própria falha. Veja que tem um momento que ele fala assim: Senhor, o que será do teu grande nome? Quando na verdade ele não estava preocupado com o nome do Senhor, ele estava preocupado com o seu próprio nome. Porque primeiro ele diz assim: o que será do nome do teu povo, do nome de Israel? E em segundo lugar que ele fala: o que será do teu grande nome? O que será do grande nome de Deus, se as coisas não saírem do jeito que você quer? O que será do grande nome de Deus, se as coisas não saírem do jeito que eu quero? O que será do grande nome de Deus, se você jejuar e não acontecer nada na tua vida? O que será do grande nome de Deus, se você orar pela cura e a cura não acontecer? O que será do grande nome de Deus, se a tua vida financeira não acontecer? O que será do grande nome de Deus? Eu vou falar para você o que será do nome de Deus. Será sempre o grande, será sempre o poderoso. A minha derrota, a minha perda, não vai mudar o nome grande de Deus. Não vai mudar o poder de Deus. Não vai mudar a reputação do Deus Todo-Poderoso. Não vai mudar de forma nenhuma aquilo que Deus significa na minha vida e na vida de muitas outras pessoas que adoram e buscam o Senhor em todas as partes deste mundo. As nossas derrotas e perdas e fracassos não abala o grande nome de Deus. Se tem uma coisa que você não precisa se preocupar, e nem eu preciso me preocupar, é se o nome de Deus vai ser abalado. Porque o nome do Senhor é poderoso. Porque o nome do Senhor é maravilhoso. E o que Deus diz para Josué? Ele diz: Josué, por que você está prostrado? Por que você está prostrado? Você não aprendeu a perder, você não aprendeu a conviver com o ser humano, você não aprendeu que os homens, eles erram, você não aprendeu que os homens vacilam, que os homens cometem erros e prejudicam os outros? Você não aprendeu a ser derrotado, Josué? Então se prepara. Para de chorar. Para de falar. Para de criticar. Levante a cabeça e não fique chorando por causa de coisas pequenas. E não menospreze sentimentos pequenos. Valorize tudo o que acontecer. Valorize. E jamais subestime qualquer situação nenhuma. Porque Deus tem o melhor para você. E para terminar, eu repito aquilo que eu já disse. Uma derrota não faz de você um fracassado. Você é mais que vencedor, até mesmo na hora que você perde. Amém?
Eu oro por você, eu peço que o Senhor te abençoe, eu peço que o Senhor traga o melhor, eu peço que o Senhor te cubra com o melhor, mas eu peço, acima de tudo, que na hora da luta, na hora da dificuldade, o Senhor te fortaleça para você vencer na hora da perda. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Que os dons dos Espíritos, que os dons do Espírito esteja sobre você, sobre o teu povo, sobre a tua família. Um grande abraço para você que é meu amigo, um grande abraço para você que assistiu esse vídeo e que o Senhor venha realmente te abençoar. Fica na paz, que o Senhor, Ele te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor coloque sobre a tua vida a força, que o Senhor coloque sobre a tua vida a sabedoria, que o Senhor coloque sobre você, no teu coração, a humildade e a verdade, e saber que Deus é Deus, e saber que o Senhor, que Jesus Cristo, que morreu na cruz pela tua vida, Ele é aquele que já mudou a história da tua vida. Ele é aquele que estabeleceu um projeto de salvação, aonde você já está incluso nesse projeto. Não precisa mais você pagar absolutamente nada, tudo foi pago. Não precisa mais você se estressar e levar uma vida espiritual atribulada, cansado na vida espiritual, de forma nenhuma, porque Jesus Cristo, Ele já estabeleceu o teu plano de salvação, Ele te colocou dentro da igreja dele, que é a igreja de Jesus Cristo, aonde você vive pela graça, aonde você vive pelo sacrifício dele e aonde você vive pela vontade dele, pela misericórdia do Senhor, vivendo a luta, a derrota, mas sempre vivendo com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde.